Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto, aqui é o Gabriel Rubens e hoje eu tô com um convidado, o Marco Pinheiro, para falar sobre um dos livros mais famosos aí quando a gente pensa em desenvolvimento pessoal, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Para bater esse papo, como eu falei, tá aqui o Marco Pinheiro, que gosta muito desse assunto, não é, Marco? Porque também é, de certa forma, a tua formação. É verdade, é verdade. Apesar de eu fazer o mesmo que tu neste momento, Agile Coach, e sou Agile Coach desde sempre, eu já comecei no fundo nessa área. Eu tenho como background académico a área de psicologia, mais especificamente psicologia das organizações e psicologia do comportamento organizacional, mas eu nunca exerci. No entanto, é algo que me apaixona, como é óbvio, e é algo que eu gosto sempre de pesquisar e saber mais, e este livro já o conheço há algum tempo e é um clássico do comportamento humano, não é? É o clássico. Já teve mais de 50 milhões de cópias vendidas, né? E a primeira versão dele foi em 1936, de lá pra cá vem sendo atualizado. E é o livro que todo mundo comenta quando você fala em relacionamento interpessoal, né? Desenvolver soft skills. Esse é o clássico que todo mundo fala e tem até certo preconceito, né? Talvez pelo nome dele, assim. Mas é um livro importante. Eu lembro-me de tu me dizeres que ficarias com uma sensação estranha se estivesse a ler este livro num autocarro, não é? E alguém diz, como fazer amigos e influenciar pessoas. Na verdade, eu tinha te contado que quando eu li ele, faz muito tempo atrás, sei lá, eu tinha 20 anos, eu via no ônibus, né? E eu não lia no ônibus, sei lá, eu ficava meio incomodado se estava no fundo por causa do nome do livro. Hoje eu não faria mais isso, tanto faz, mas naquela época eu ficava só, vai parecer que eu sou sem amigos, né? Mas enfim, coisa de jovem. Mas então, primeiro características do livro, né? Ele é um livro que ele é dividido em quatro partes, que elas são como lidar com pessoas, como fazer com que as pessoas gostem de você, como convencer os outros e como ser líder. E cada parte tem alguns princípios dentro delas, né? Na primeira tem 3, na segunda 6, depois 12 e 9. E vamos começar, Marco, pela primeira parte, que é como lidar com pessoas, que tu já comentou que essa é a parte mais importante do livro, né? Entender os 3 primeiros princípios ajuda muito a entender todo o resto do livro. Exatamente, eu até diria que o livro é incremental. Não vale a pena tentarmos aplicar princípios seguintes das outras páginas do livro e das outras partes, não é? Sem aplicar com alguma mestria as primeiras partes do livro. Por exemplo, neste primeiro capítulo, digamos, nesta primeira secção do livro, que é o como lidar com pessoas, tem 3 princípios. O princípio 1 é nunca critique, condene ou reclame. O princípio 2 é mostre a sua apreciação pelas pessoas. E o princípio 3 é atente-se ao objetivo do outro. Isto é tudo muito fundamental. E nenhum deles é muito difícil de perceber porque é que é importante, mas ao mesmo tempo nenhum deles deve ser absoluto. Nós, quando diz nunca critique, condene ou reclame, não podemos levar o nunca à letra, não é? Nós não podemos pôr em risco a nossa própria honestidade e a nossa própria... E a nossa própria... Está-me a faltar agora a palavra... Tipo, ter os valores, né? Talvez. Tipo, não pode ser uma pessoa ou submissa ou alienada que tá tudo bem, né? Tipo, só não seja uma pessoa chata, né? Eu nunca critique, condene ou reclame. Sempre ser uma pessoa talvez agradável de conversar, que você consegue trocar ideias e expor sua opinião. Não só aquele tipo de pessoa que tá tudo errado. Tá sempre reclamando, a vida é ruim, o trabalho é ruim, nada funciona. Isso, vem-me agora à cabeça a palavra que é nunca deves pôr em risco nunca deves pôr em xeque a tua genuinidade, não é? Sim. Nunca deves pôr em xeque a tua genuinidade. Então existem momentos em que tu efetivamente tens de ser crítico e reclamar e condenar, mas sempre tendo como base o evitar que isso aconteça e usar outras técnicas a seguir, não é? Sim. Então estes são os fundamentos daquilo que são o primeiro capítulo do livro, e é muito importante criar um mastering primeiro disto até passar para aquilo que são as outras dicas que o livro dá. Sim. E até falando assim como que a gente vai prosseguir daqui pra frente, como eu comentei, são 30 princípios e é impossível comentar todos eles, então eu li o livro, o Marco também leu, e nós vamos passar por algum deles que nós achamos mais importantes, ou na verdade que chamou nossa atenção de alguma forma, e nós vamos comentar. E a ideia principal aqui é que você
acender tua curiosidade para você ir lá e comprar o livro também, sabe? É um livro legal de ler e depois você tira suas próprias conclusões depois de ouvir a gente aqui. Marco, eu queria acrescentar uma coisa, né, no princípio 3 aqui, que é o atente-se ao objetivo do outro. Porque essa é uma das coisas principais do livro. E eu tava lendo um livro novo, que eu vou comentar ele novamente mais na frente, que se chama Stop Asking Questions, que ele fala sobre como ter conversas mais profundas com pessoas, né? Não só ficar essa coisa chata de você ficar perguntando, ela responde, perguntando, responde, né? E nesse livro, o autor, eu não lembro o nome, mas vou deixar o link aqui na descrição, ele comenta que todo mundo gosta dessa parte do livro porque, assim, basicamente, para alguém gostar de você, você precisa mostrar interesse na pessoa também, né? E ele fala que ele sempre ficou um pouco incomodado com isso, com essa frase por si só, que é... Ele até dá um exemplo assim, que ele estava conversando com uma pessoa que acabou de conhecer, numa reunião de negócio, né, num evento, e essa pessoa estava falando sobre, sei lá, sobre o trabalho dela, a empresa como estava indo, ele já estava de saco cheio. E aí, em certo momento, a pessoa comentou que ela ia ter que se mudar para Los Angeles, sabe? Porque a família queria ir para Los Angeles, mas ele estava preocupado. E aí esse cara pensou, nossa, agora tem um assunto que eu gosto também. E aí, enquanto o cara falava, desculpa te interromper, mas você comentou que ia se mudar para Los Angeles, mas estava preocupado. Por que tá preocupado? Porque eu também quero me mudar e eu queria entender mais da cidade, sabe? Então, ele comenta que não só se atentar ao objetivo do outro, mas também procurar o teu. Porque senão tu vai estar num relacionamento que não é legal pra ninguém. Aí ele fala, então, mais do que somente se atentar, é prestar atenção e achar pontos em comum e vocês conseguem convergir e criar uma relação a partir daí, né? Claro. E assim, e as pessoas sentem quando tu não estás a ser genuíno, não é? Existe aquele sexto sentido que todos nós temos, que sente quando alguém está a ser... Eu não queria usar a palavra falso, talvez seja demasiado forte, mas quando não está a ser genuíno, quando está a ser uma conversa forçada, então ser genuíno é sempre o princípio base. Eu acho que é uma coisa que eu acho que não está neste livro, de uma forma muito explícita, e acho que deveria estar mais explícito, porque isso é a base de qualquer tipo de relacionamento, é essa genuinidade que tu tens que demonstrar quando estás a conversar. E depois, claro, fazendo estas pitadas com estas pequenas dicas, que é não criticar abertamente, ou condenar, ou reclamar de forma agressiva, e depois esse demonstrar apreciação é super interessante também, porque vem daquilo que é um genuíno interesse naquilo que é outra pessoa, e aquilo que são os hobbies dela, os gostos dela, ou aquilo que ela sabe, ou aquilo que ela está a partilhar contigo. Mas novamente, se for tudo que seja forçado, é quase como se perdesse a validade perde a sua validade de real atuação como dica importante de relacionamento humano. Sim, sim. O nome do autor do outro livro que eu comentei, Stop Asking Questions, é Andrew Warner. Algo assim, mas novamente link aqui na descrição. Vocês vão ver. Tá sendo muito fixe. Até te aconselho a ler, acho que você ia gostar do livro também. Vou ler, já tá aqui na lista. Boa. Então vamos passar agora pra parte 2, né? Então, parte 1, que é o core do livro, né? O básico, são os pilares do livro. Vou só repetir, que é: nunca critique, condene ou reclame, demonstre a sua apreciação pelas pessoas e atente-se ao objetivo do outro. Então, passando agora para a parte 2, que é como fazer com que os outros gostem de você, a gente destacou também aqui uma parte, alguns dos princípios. Vou começar pelo princípio 3 dessa, Marco, que eu até deixei anotado aqui, que é o lembre-se dos nomes. E todo mundo sabe como é importante, né? Você falar com uma pessoa e lembrar do nome. E eu até anotei isso aqui porque é uma das que eu tenho maior dificuldade, que é... Eu tenho dificuldade de lembrar os nomes. Por mais que eu faça um esforço gigante, às vezes esse esforço me atrapalha a prestar atenção, sabe, no que a pessoa tá falando. Porque eu começo a pensar, sei lá, falou o nome, Pedro, eu fico na cabeça. Pedro, P de Pedro. Pedro, eu tenho outro amigo chamado Pedro, então deixa eu conectar aqui. Então eu me perco nisso e pra mim é uma dificuldade gigante. Agora trabalhando remotamente facilita porque eu vou aqui, eu tenho um bloco de notas em todas as reuniões, né? Eu vou aqui e escrevo rápido, sabe, Pedro. Mas presencialmente, já tentei algumas coisas diferentes, melhorei, tenho uma das coisas como foco minha pra melhorar, mas ainda é muito mal. Você se considera bom em lembrar os nomes? Nem por isso. Já me aconteceu, por exemplo, estar a conhecer alguém, perguntar de forma bastante clara qual é o nome dessa pessoa, ela dizer-me, depois ao longo da conversa
passam 10, 15 minutos e eu esqueci-me do nome da pessoa. Isso é das cenas mais vergonhosas que já me aconteceu, porque eu depois quando é num contexto de trabalho, se calhar até que tu consegues descobrir, vais ali ao Teams, vais ali ao Slack, vais ali onde for preciso. Agora, quando é assim num contexto fora do trabalho, onde tu não consegues aceder uma base de dados do nome das pessoas, é assim uma situação bem constrangedora. Perguntar e novamente. É efetivamente importante, não é? Porque as pessoas sentem-se valorizadas quando alguém relembra o nome delas. E se tu conheces uma pessoa rapidamente durante 10 minutos e depois passado 1 mês, 2 meses, 3 meses voltas a encontrar a pessoa e te lembras efetivamente do nome dela, isso significa algo, não é? Isso significa que aquela pessoa deixou uma pequena marca em ti e toda a gente gosta de ser apreciado, não é? Então é muito importante. Eu tenho muito a melhorar nisto. Eu tenho um pequeno truque que tem ajudado, que é lembrar-me. Eu deixei de me pressionar para me lembrar do nome inteiro da pessoa e só me quero lembrar da primeira letra, porque depois ajuda. Sempre que eu me lembro da primeira letra, eu normalmente vou atrás. Eu imagino a letra gravada na testa da pessoa e penso em algo engraçado para associar àquela pessoa. Mas nem sempre resulta. É algo que eu tenho muito que melhorar em mim, mas que é uma dica super importante. Sim, eu lembro até que uma vez alguém falou pra mim tentar fazer associação, né? E eu tinha ido no bar e eu falei, tá bom, se eu conhecer alguma pessoa aqui, eu vou tentar fazer uma associação e vamos ver se vai funcionar. E aí eu lembro que conheci uma menina que era amiga de uma amiga, e aí ela falou o nome Jane, e eu comecei a rir porque eu lembrei de Tarzan. Sem brincadeira nenhuma. Aí ficou uma situação muito estranha, sabe? Que eu falou Jane, aí eu... Mas estás a ver, nunca mais esqueceste, estás a ver? Nunca esqueci. Pode crer, eu já tenho, olha, sei lá, eu era adolescente, então tem muito tempo já isso. Pode ser. Só foi um nome infeliz pro primeiro teste, assim. Não infeliz, né? Minha associação foi infeliz, na verdade. E depois aqui... Se resulta, não há problema. Sim. Tem que só aprender a segurar o riso. E depois aqui você destacou algumas outras, Marco, que você acha importante também. Princípio 4, 5 e 6. Exatamente. O princípio 4 diz: saiba ouvir e demonstrar interesse pelo que os outros têm a dizer. Eu acho que isto é muito importante. Sempre que alguém nos está a dizer alguma coisa, nós queremos construir em cima e perceber realmente o que essa pessoa nos está a tentar transmitir. Muitas vezes existe uma dinâmica, principalmente quando nós estamos a ter conversas mais íntimas ou difíceis, em que é super... Eu faço muito isto, principalmente se tivermos uma relação assim já ligeiramente mais próxima, se for uma segunda ou terceira conversa com essa pessoa, nós podemos fazer um call-out à pessoa, quase dizer, bem, mas é qualquer coisa que tu me estás a dizer, ou dizer algo do género, diz tudo, puxar assim pela pessoa mesmo e demonstrar genuíno interesse, porque nem sempre as pessoas confiam absolutamente em nós, como é óbvio, não é? Principalmente quando nos conhecem bem, e se nós conseguirmos criar um espaço no qual ela se sinta à vontade e saiba que não vai ser julgada pelo que vai dizer, isso é muito importante. E então demonstrar genuíno interesse é muito importante. Depois o princípio 5 diz... Ainda nesse 4, eu acrescentar uma coisa, porque tem uma coisa que eu tenho feito muito aqui com a Victoria, né, minha companheira, que é de... às vezes eu desligo, sabe? Tipo, tá ouvindo? Eu tenho um problema da minha mente ser muito rápida, então às vezes eu fico ou num ponto que a pessoa falou, e aí eu tô ainda refletindo sobre isso, ou tenho, sei lá, ou minha mente desvia mesmo. E eu sempre tive problemas com isso. Às vezes eu acho alguma forma de fazer alguma pergunta com que a pessoa, sabe, repita sem ela entender. Só que com a Vitória eu tenho feito de ser muito aberto. Falar assim, desculpa, eu desliguei total, volta aqui, sabe? E no começo ela até ficava meio assim, sabe? Depois eu falei, eu quero prestar atenção. Na verdade eu poderia passar por essa parte e entender o que tu tá falando, mas eu quero entender 100%. Tipo, pode repetir isso? E eu acho que é legal porque até ela tá fazendo isso e eu gosto, na verdade. Por mais que tu fica assim, caramba, a pessoa não tá prestando atenção, desligou. Não, eu prefiro a sinceridade de falar, desliguei aqui, repete por favor, porque eu sei que a pessoa realmente se importa, né, com o que tá falando. Eu não faria isso com pessoas que eu só conheço, que eu não tenho uma relação muito forte, que pode parecer um pouco de desdém, sei lá. Mas com pessoas que eu tenho mais intimidade, eu comecei a fazer isso e eu tenho gostado, pelo menos. Até então não tive nenhuma situação negativa com isso. Sim, pá, isso é uma excelente dica. Eu arriscaria a dizer que, dependendo daquele nível super difícil de medir que tens de relação com outras pessoas que não mais íntimas, como é o caso da Vitória, podes começar também, se calhar, a testar águas, porque só testando as águas é que depois uma pessoa fica mais vulnerável e admitir essa pequena falha e dizer, olha, eu estava completamente
alhado ao que estavas a dizer, e desculpa, a culpa foi minha, eu estava a pensar noutras coisas. Podes repetir, por favor, que eu quero mesmo ouvir. E às vezes as pessoas não estão habituadas a esse nível de honestidade. Sim, e apanhas desprevenidas, e isso pode resultar até em algo bastante positivo. Eu vou testar com alguém assim que eu não tenho tanta intimidade pra ver. Eu não testei, já testei com amigos mesmo, de falar, desculpa, desliguei. Então tudo bem, mas vou ver com algum colega pra ver o que acontece. Boa. Depois temos o princípio 5 que diz: procure saber mais sobre os interesses dos outros. E eu acho que isto é super essencial, também é bastante óbvio que é, tipicamente as pessoas desenvolvem-se muito naquilo que são os seus hobbies e gostam muito de falar sobre aquilo que são os seus hobbies e sobre aquilo que são os seus principais interesses, e não necessariamente sejam hobbies, não é? Imagina que a pessoa é super apaixonada pela família e adora tudo que seja brincar com os filhos, ou brincar com a mulher, ou brincar com o parceiro, etc, etc. Simples interesse da vida da pessoa constroem tudo aquilo que é a sua identidade, não é? Então falar disso de forma entusiasmada e fazer a pessoa partilhar um bocadinho mais sobre isso é algo que resulta sempre muito, muito bem. Sim, sim. E não menosprezar também, assim, né? O que a pessoa está contando. Tipo, sei lá, as grandes conquistas de algumas pessoas, para você talvez não seja, né? Mas eu acho que é muito legal tentar entender o contexto que aquela pessoa valoriza, porque, sei lá, talvez você correr 10 quilômetros, você fala, opa, já corri uma maratona, não é nada. Isso porque eu digo até isso porque é um padrão que eu vejo comum das pessoas. Na conversa existe sempre essa... Às vezes fica essa disputa assim, não, 10 quilômetros, isso não é nada, né? Já corri, sabe? Tipo, tu pode colocar um outro frame, né, nessa mesma coisa. Não, fixe, já corri 10 quilômetros, me lembro da minha primeira, e depois até comecei a avançar pra maratona, tá? Você pensa em correr mais que isso, ou tipo, 10 quilômetros é o bom, é onde você quer chegar, sabe? Só pra estar saudável. Então... Esse é outra dica, assim, de coisas que eu vejo e que eu me incomodo muito, assim. Às vezes quando tu fala alguma coisa, um interesse seu, e as pessoas comparam pra mostrar o dela que talvez seja até maior, mais importante, mais difícil. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, esta é a maior dica do livro. Toda a dinâmica do livro não é sobre ti. Se tu queres realmente fazer amigos e influenciar pessoas, não é sobre ti, é sobre os outros. E tu tens que mostrar genuíno interesse sobre os outros. Sim. Qualquer um de nós tem essa dinâmica natural de falar mais sobre nós, colocarmos-nos no pedestal, chamar a atenção. Nem todos, não é? Nem todos. Há pessoas que não têm esse tipo de personalidade, nem se sentem confortáveis com isso. Mas nós tendemos a achar que isso é o mais correto para realmente criar relações, quando não é verdade. E então essa é a principal dinâmica do livro, e sem dúvida o que acabaste de dizer é uma nota a reter. Sim, eu vou até trazer mais uma que eu lembrei, que é... Os professores, fazendo aula de inglês, eu costumo perguntar como que você tá, né, professor, e mais de um contou que pouquíssimos alunos perguntam até, sabe? Tipo, sei lá, tem 1 hora de aula 2, 3 vezes por semana. E aí, sempre que eu vejo que tá surpresa assim, eu pergunto, tipo, mas ninguém pergunta. Nunca perguntaram pra vocês, sabe? Só por curiosidade mesmo. Acho que até porque a gente comentou nesse episódio, eu resolvi fazer isso com alguns professores que eu faço aula. E a maioria deles falou assim, sei lá, raramente um aluno pergunta, assim, tipo, normalmente eu pergunto como foi a semana, né, pra começar a aula de inglês e eles disparam a falar e acabou. Então, detalhezinho, né, e eu vejo que é importante, assim, tipo, pelo menos uma professora mesmo falou um dia, que, nossa, que legal, que perguntou, é a 4ª aula do dia, a primeira vez que alguém pergunta, e ela tava meio mal no dia, nem entrou nisso, mas só falou, que legal que alguém perguntou, assim, porque tava meio mal, e só essa pergunta assim já é interessante de ouvir. E principalmente nesse papel, não é? A pessoa parece que às vezes é secundária e que não existe ali, não é? O foco está sempre nos outros, sim, e é importante reconhecer essa pessoa, sem dúvida. Sim. E deixar claro também que eu tô falando aqui de exemplos positivos, mas certeza que eu sou um dos que algumas vezes não perguntou e a outra pessoa, né? Só porque claro. Eu pareço também que eu sou, né, a pessoa mais claro que sim, se nós fôssemos perfeitos também não precisávamos ter lido o livro, nem precisávamos estar aqui a debater sobre ele, não é? E isso liga bastante bem com aquilo que é o 6º e último princípio deste capítulo, que é faça com que o outro se sinta importante. E liga muito bem com todas as dicas que tu deste, não é? Não tentares menosprezar aquilo que foram as pequenas conquistas, reparar na existência da pessoa e quando ela faz uma pergunta devolvê-la para reconhecer aquilo que são também as experiências e os sentimentos ou aquilo que está acontecendo na vida daquela pessoa. Ou, por exemplo, não é por acaso que muita gente tem uma perspectiva relativamente ao aniversário
ou dias de aniversário do casamento, ou de namoro, etc. Assim, de uma forma diferente dos outros dias, não é? Principalmente o aniversário em específico, as pessoas gostam de ser lembradas. Do modo geral, não é? Há sempre pessoas que se calhar até nem gostam do aniversário, mas do modo geral as pessoas gostam de ser lembradas. E é sempre um gesto importante recordar os nossos amigos, recordar essas pessoas mais importantes. E sempre que nós lembramos de um pequeno detalhe de alguém, estamos a demonstrar que essa pessoa, que gravamos isso na nossa memória de uma maneira importante o suficiente para essa pessoa nos ficar um bocadinho mais connosco. Então, recordar estes pequenos momentos é simplesmente um sinal do quão as pessoas gostam de se sentir um bocadinho importantes, nem que seja naquele dia especial, não é? E uma pequena dica para isto é tentar lembrar pequenos detalhes, assim, coisas muito pequeninas. Há sempre uma pequena particularidade que torna uma pessoa distinta. Seja ele ter o sonho de ir ao Kilimanjaro e escalar o Kilimanjaro porque partilhou contigo numa conversa que vocês tiveram, seja qualquer coisa. Agora não me estou a lembrar de coisas particularmente interessantes. Tu vai chegar numa reunião, na conversa, você falar, nossa, tipo, sei lá, eu vi que algum amigo próximo, vi que você postou de uma viagem, sabe, em tal lugar, como que foi a viagem? Nossa, vi que você foi pra cachoeira tal, sabe? São coisas que mostram que você tem interesse, assim, tipo, na pessoa, pensou na pessoa, né? Então, não, faz todo sentido. E eu conheço pessoas que valorizam muito esses pequenos detalhes. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas, assim, e tu até comentou do aniversário, eu posso falar como um erro meu, que é coisa que eu tô aprendendo agora, porque eu nunca liguei tanto para aniversário, e eu acho que isso acabou moldando um pouco o meu comportamento quanto ao dos outros, sabe? Tipo, verdade. Nunca fui muito fã, e aí faz pouco tempo que eu comecei a perceber que eu acho que eu acabo menosprezando, porque mais de uma pessoa acabou me falando, pô, tu só mandou mensagem agora à noite, e pra mim sempre foi, cara, tipo, beleza, tá no dia ainda, tanto faz, né? Então é uma das coisas que eu comecei a prestar atenção, de entender quem valoriza isso, porque não é porque eu não valorizo que não é que a outra pessoa não vai valorizar também, né? E eu não vejo isso como sacrifício nenhum. Tipo, eu gosto dessa pessoa, eu quero que essa pessoa se sinta bem. E não é um sacrifício pra mim, não tô fazendo nada contra o meu valor. Os valores meus, pessoais, de tentar dar os parabéns e lembrar, né? De mandar uma mensagem. Continua muito ruim mandar mensagens, eu mando muito parabéns e um bolo, ou ligo, mas já é um passo de um erro que eu vi que eu cometi muitas vezes. Claro, e assim, eu por acaso identifico-me bastante com isso. Eu ligo absolutamente zero ao meu aniversário, nunca foi uma coisa que eu encarasse com importância, mas reconheço que muita gente encara isso como uma data especial. Então eu também tento fazer esse esforço, até coloco no calendário e tudo, tento fazer mesmo esse esforço para as pessoas que são mais próximas e outras pessoas, para me lembrar e mandar uma mensagem. E eu reconheço que as pessoas também reconhecem de volta, que elas sabem que uma pessoa como tu, que não liga muito, só o facto de às vezes mandar parabéns e um bolo já é algo importante. E se calhar às vezes mais importante do que alguém que diz parabéns todos os anos, ela sabe que pode contar sempre com aquela pessoa e manda se calhar uma mensagem no parágrafo, porque ela sabe que é algo mais raro, é algo, não é por acaso que nós damos valor a coisas mais raras e mais difíceis de acontecer. E então apenas isso já é bom, já é um sinal de que nos recordamos daquela pessoa e que estamos ali para ela, não é? Sim, e eu acho que ainda acrescentando para tudo que fala nessa parte do livro, nessa segunda parte, que é como fazer com que os outros gostem de você, uma coisa que ajuda bastante é escrever, né? Eu sei que algumas pessoas falam assim, não, se você não lembra é porque não tem importância, etc. Eu não acredito nisso, Acho que cada pessoa tem uma forma, tem uma memória, tem um jeito de gravar as coisas, e se você tem dificuldade, escreve, sabe? Escreve, buscando no Google, tem várias formas de ter, tipo... eu esqueci o nome, assim, de um sistema pra catalogar as pessoas, sabe? Só pra colocar notas. Ou escreve até num bloco de notas mesmo, no Google Keep da vida, de... Sei lá, as pessoas, seus amigos, ela falou de alguma coisa que ela gosta, escreve lá, porque só o ato de escrever já vai te fazer lembrar melhor. E também, se tem dúvida, volta lá, porque esse é um tempo, esforço que você tá fazendo, que é pequeno, mas que pode significar muito, né, pra outra pessoa. Sem dúvida alguma. Então a próxima parte, que é como convencer os outros, que tem aí dentro 12 princípios. E eu destaquei um aqui deles, que é o princípio 2, nunca diga ao outro que ele está errado.
Assim, eu não concordo com essa frase exatamente do jeito que ela tá, mas eu acho que você dizer que a pessoa tá errada fecha portas. E uma das coisas que me incomoda bastante, assim, em dinâmicas sociais é que às vezes você fala... durante a minha formação, tirei vários certificados, sabe? Porque eu achava que podia ser importante. Aí a outra responde, não, eu não valorizo certificado. Acho que certificado é só um papel, sabe? Tipo, eu acho que antes de falar que tá errado ou jogar algo contra, tentar entender, né? Sabe? O porquê. O porquê. Por que você gosta disso? Por que é assim? E muitas vezes a gente até acha que a pessoa tá errada, mas é só a semântica da palavra que a pessoa usou que é diferente, né? Falando disso porque é um caso recente que eu ouvi na dinâmica assim, de grupo, que eu fiquei meio incomodado com isso de falar que a outra pessoa estava errada pela escolha dela, sabe? Então acho que o mais legal é sempre tentar primeiro ouvir, e tem aquela técnica, né, de... Sei, o pessoal fala muito improviso, né? Sim e yes and, sabe? Tipo, tenta ouvir mais antes de chegar a uma conclusão ou de jogar. Yes and, sim e o que mais? Tipo, sim, mas por quê? Sabe? Acho que eu perguntar o porquê é melhor do que você falar que a pessoa tá errada e primeiro entender, e talvez você ache que a pessoa tá errada. E aí tudo bem, não tem problema, pode falar, mas eu acho que tentar entender primeiro antes de falar é melhor, porque a partir do momento que você fala que a outra pessoa tá errada, você já deixa a pessoa armada, né? Já de guarda fechada. Exatamente. Ao invés de te ouvir, ela vai estar preparada para responder, para provar que você que tá errado, ou para defender a ideia dela. E acho que o ato de você ouvir mais, entender e começar a frase de uma forma talvez positiva, acaba ajudando a outra pessoa também a te ouvir, e assim você gerar um diálogo, né? Não só uma briga ou discussão. Não, sem dúvida. Sempre que nós atacamos repentinamente alguém, principalmente quando é inesperado, a pessoa fica mais preocupada em se defender, e na cultura asiática existe muito esse conceito de save face, não é? Eles têm muito esse conceito do save face, mas a verdade é que isso também acontece na nossa cultura. Nós não temos o conceito tão, se calhar, óbvio na nossa cultura, mas a verdade é que ele também existe, e nós queremos manter-nos credíveis, e queremos olhar para nós com credibilidade na mesma. E quando alguém nos diz assim repentinamente, e principalmente em público, não, tu estás errado, ou isso não vale nada, ou o que tu fizeste foi uma perda de tempo, qualquer que seja o exemplo que ocorra, é logo um fechar de porta para qualquer tipo de... Não só é um fechar de porta para nós tentarmos convencer a pessoa do que quer que seja, como um fechar de porta para até um futuro relacionamento que possamos ter com aquela pessoa, seja amizade, seja relacionamento profissional, seja o que for, não é? E sim. Então, um dos princípios logo a seguir a esse, que é o princípio 3, que é exponha os seus erros, é o seu contrário, é exatamente o contrário. Enquanto que quando se diz ao outro que está errado, é um fechar de porta, e nós não o deveríamos fazer, o exponha os seus erros. É um abrir de portas. É um abrir de portas autêntico, cria empatia por parte do outro e reconhece em ti que tu também és humano, também erras, e que se calhar aquilo que tu estás a convencer a outra pessoa é algo que tu próprio já caíste. É algo que tu próprio já achaste. É algo que tu próprio nunca consideraste. É algo que tu próprio tens uma jornada para contar relativamente àquilo que foi a conclusão a que chegaste. Seja o que for que estás a tentar trazer a pessoa para o teu lado, ou levar a pessoa a uma certa conclusão, né? É que este capítulo é muito focado em convencer os outros de alguma coisa, mas eu diria que um dos primeiros princípios é não criar esta dinâmica de eu e tu, e estamos aqui a batalhar para eu te convencer de alguma coisa. Um dos outros princípios até aliados neste capítulo é esquece que a ideia foi tua. E isso é muito importante, porque se nós esquecemos que a ideia é nossa, o objetivo deixa de ser de repente uma batalha de egos e passa a ser uma conclusão a que os dois chegaram, e que fica a ser uma conversa agradável no qual tu até te tornaste um bocadinho mais vulnerável a expor os teus erros. Isso é muito importante. Sim. Acho que é uma dica de ouro que tenho aqui no princípio 3, que é expor os nossos erros e contar a nossa história. Sim, na exposição dos erros você acaba ganhando até mais credibilidade, né? Exatamente. Quando você conta, quando você conta algo que você se orgulha, alguma conquista, ela acaba tendo um peso maior do que alguém que está sempre contando de conquista, né? Você falar também o que você errou, o que você fez, o que você aprendeu, né? Acaba sempre ajudando a você se tornar uma pessoa um pouco mais genuína, não só alguém que está se gabando, né, das suas conquistas. Tu comentou a lei da cultura asiática, tu chamou de save face? Como é que é? Eu posso estar errado, eu acho que é save face, eu acho que é save face, aí, deixa-me pesquisar aqui.
Eu acho que é esse o conceito. Saving face, é isso, é? Save face. Eles têm esse, por exemplo, mesmo no mundo dos negócios e tudo, é muito proeminente esta expressão, que é no fundo, se eu pudesse resumir, saving face é manter a tua credibilidade. Por exemplo, não ser envergonhado em público, manter a tua credibilidade. Quando tu tens um certo padrão social e depois o queres manter, não queres de todo que essa face que tu agora criaste seja desmoronada com nova informação ou informação que venha contrariar essa ideia que as pessoas têm em ti. E existe muito na cultura asiática, principalmente em vídeos sobre a cultura chinesa que eu assisti muito. Existe muito este conceito forte do saving face. E é quase como uma etiqueta específica, não é? Da cultura deles, em que eles próprios sabem que criticar abertamente alguém não só vai fechar a porta para convencê-lo do que quer que seja, como vai ser considerado um insulto. Não, faz sentido agora entendi. Legal, eu acho que essa também é uma parte bem interessante do livro, essa de como convencer os outros, tem bastante insights. Eu acho que tem que ler ela muito de forma bem crítica, né? Sobre, tipo, fale pouco, talvez depende do contexto. Claro. Quer dizer, tudo, né, depende do contexto. E eu acho que essa é a parte que as pessoas acabam perdendo no livro, né? Que o pessoal fala, não, esse livro vai te ensinar a ser falso. Não, esse livro tal coisa. Não. Lê, seja crítico, pega o que funciona pra você, descarta o que não faz parte, talvez, da tua personalidade, o valor, e bola pra frente. Tipo, não é ler e copiar tudo. Nós somos seres pensantes, né? Até porque se nós aplicarmos isto como uma receita, vamos deixar de ser genuínos e isso nunca pode acontecer. Exato, a ideia é evoluir, né? Pegar aqui o que você pode aprender para evoluir e incorporar os teus valores. Marco, agora passando para a última parte, que é como ser líder, que ela tem ali dentro 9 princípios. E nós destacamos alguns. E o primeiro que eu destaquei aqui é o princípio 1, elogie antes de criticar, certo? Por que eu destaquei? Eu acho que essa é uma lição óbvia. E aqui eu destaquei muito mais pelo cuidado, né? Porque eu acho que as pessoas aplicam isso muito para dar feedback, sabe? Para fazer revisão de carreira, sabe? O chefe com o funcionário. Eu acho que a intenção é boa, mas acho que qualquer pessoa que lê um pouco mais conhece técnica de feedback sanduíche, coisas do tipo. E pra mim acaba perdendo muito a credibilidade, sabe? Quando eu vejo que a pessoa tá fazendo essa de fazer um elogio, fazer uma crítica e voltar com um elogio, tipo, eu fico um pouco perdido na intenção. Se a intenção é verdadeira, tipo, esse elogio aqui é de verdade ou ele tá servindo só pra cobrir aqui com o sanduíche, né? Tipo, que é a crítica. Então, eu acho que a intenção aqui pode ser muito melhor usada se o teu elogio for sincero, né? Pensa realmente no que você aprecia na pessoa, o que você gosta. Eu gosto muito da coisa de tentar não ter ídolo, sabe? Não tem ninguém que eu... tirando, acho que talvez meu avô, que eu acho que a pessoa assim, que eu não consigo achar defeito assim, mas de todo o resto eu tento olhar para cada pessoa com o que essa pessoa tem que eu gosto, sabe? E eu vejo isso muito até em atletas. Que eu gosto de alguns atletas por algumas características, mas eu não gosto que essa pessoa fala, eu não gosto de divisão, talvez, política, social, e eu tento ficar tudo bem com isso. Tipo, claro. Eu tenho essa coisa aqui que eu gostei muito dessa pessoa, e eu acho que isso elogio de criticar, eu gosto muito de pensar dessa forma, que tenta entender que nem todo mundo tá totalmente errado, na verdade, né? Essa pessoa tem alguma qualidade, essa pessoa tem alguma coisa que você pode aprender. E acho que relembrar disso é uma boa forma de você já não julgar essa pessoa como errada sempre, porque ela tem uma visão em algum aspecto diferente da sua. Claro que somos humanos e tem pessoas que realmente, poucas, mas que eu não gosto, muito pensando assim de pessoas famosas, mas na maioria delas cada um tem uma coisinha ali que você pode gostar, admirar, coisas boas, e muito mais pessoas ao nosso redor, né? Pelo menos pessoas ao redor, eu tenho sorte que acho que todas eu consigo ver pontos que eu gostaria de ser igual a ela nisso, ou aprender mais. Talvez minha personalidade não é a mesma, mas eu falo, acho que aprender isso, ou ser um pouco melhor nisso, traria ganhos pra mim também. Sim, eu acho também parte daquele princípio de que, mesmo que não seja verdade,
nós encaramos qualquer tipo de interação ou de comportamento com uma intenção positiva. Mesmo que não seja verdade, nós tentamos sempre fazer esse julgamento de que houve uma intenção positiva aqui por trás. E claro, Sim. Nós sabemos que nem sempre isso é verdade, existem pessoas com más intenções, e é bastante frequente, mas nós tentarmos fazer esse exercício é muito importante. E isso tu falaste da técnica de sanduíche, é particularmente irritante quando fica óbvio, porque eu acho que há dois problemas. Eu costumo dar dicas, porque eu não tenho nada relativamente contra a técnica de sanduíche, mas eu gosto muito deste princípio de colocar elogios dentro de uma crítica, porque o objetivo do elogio é muitas vezes interpretado como uma forma de atenuar o impacto da crítica. Eu acho isso completamente estúpido, acho mesmo isso errado. O objetivo do elogio não é atenuar o impacto da crítica. O objetivo do elogio é construir o caminho para a crítica ser melhor percebida. Ou seja, é aumentar o foco da crítica, mas de uma maneira positiva, e não atenuar a crítica. E muitas vezes as pessoas dão o feedback sanduíche, e o que é que elas fazem? Dizem uma coisa completamente aleatória, só porque é positiva, que nem sequer tem nada a ver com a crítica que vão colocar. Depois dão a crítica, e depois acabam por dizer outra coisa, se calhar às vezes também completamente aleatória, só porque é positiva. Isso não faz sentido nenhum. Então eu diria, se querem continuar a utilizar a técnica de sanduíche, primeiro, não necessariamente têm que utilizar a técnica de sanduíche. Podem só pôr uma primeira fatia e depois a seguir. Não necessariamente também tem que ser algo sequencial, ok? E depois as coisas têm que estar relacionadas e o foco tem que ser na crítica. Se é esse o objetivo, se o objetivo é dar um feedback crítico, o foco tem que ser na crítica. O único valor de nós acrescentarmos aqui um elogio é nós reconhecermos a pessoa. É muito esse mesmo conceito que há bocado estávamos a falar, asiático, que é do saving face. Nós reconhecermos na pessoa uma intenção positiva ou um esforço. Por exemplo, é muito diferente. Um professor, por exemplo, vou dar aqui um exemplo simples. É muito diferente um professor virar-se para um aluno e dizer: olha, tu és uma nódoa, tu não percebes nada de história, tu nunca vais perceber, isto não... Pronto, tu não tens jeito para isto, a não ser que tiras uma boa nota no próximo teste, vais chumbar a minha disciplina. Ou então, reconhecer o esforço e dizer: olha, tenho reparado que tu até te esforças, que estás atento, mas às vezes também és um pouco distraído e deixas que os teus colegas te distraiam e não tomas muita atenção. E depois, se calhar, isso implica-te no estudo em casa e chegas aqui e não consegues fazer o teste. Ou seja, há uma diferença muito grande na forma de julgar estas duas situações. A crítica foi a mesma, Sim. Que foi: olha, tu tens de tirar melhores notas, mas há não só uma associação de características positivas à pessoa, que demonstra coisas positivas à qual ela se pode agarrar, como também quase uma esperança de que aquela pessoa pode fazer melhor. Porque senão a crítica deixa de ser algo construtivo e passa a ser algo simplesmente destrutivo só para tu atacares. Exatamente, passa a ser só um ataque. E se o objetivo é só atacar, mais vale estar quieta, não vale a pena. Sim. Só essa parte assim de, se a gente for levar esse lado muito pra questão do feedback, dá uma conversa inteira, né? Porque eu acho que é um ponto importante que talvez no nosso contexto a gente tem sorte, que a gente, principalmente falando de trabalho, a gente tem que lidar com pessoas que sabem, né, fazer isso, então é sempre muito bom. Mas acho que no geral, uma dica é de deixar claro, né, quando for fazer uma crítica, sobre o que é. Eu acho que muitas pessoas às vezes se sentem atacadas quando você vai fazer uma crítica, porque é como se você colocasse que essa pessoa não presta, não serve, né? E acho que um bom exemplo que eu acabei de lembrar até, eu acho que eu já comentei contigo, foi uma vez vendo a entrevista do Joey Rogan. Ele tem o podcast dele, ele estava entrevistando um lutador, essa é bem antiga mesmo. E ele comentou que o lutador nunca ia ser campeão por causa do jiu-jitsu dele, sabe? E aí o lutador que estava sendo entrevistado ficou muito bravo, falou: não, como assim? Eu ganhei o campeonato tal, eu era o campeão do mundo, tive cinturão tal. E ele fala assim: cara, presta atenção, eu gosto muito de você. Eu acho que você é um dos melhores lutadores mesmo. Mas eu acho que tem muitas pessoas que são muito melhores que você no jiu-jitsu. E eu falo isso porque eu gosto de você. E eu quero que você ganhe. Você tem o melhor boxe, você luta bem, sei lá, no chão, no wrestling. Mas eu acho que no jiu-jitsu você é fraco. E na minha opinião, se você melhorar esse aspecto do teu jogo, da tua luta, você vai ser campeão, certeza. E é isso que eu tô querendo te dizer. E aí a postura do entrevistado mudou completamente.
Porque talvez eu acho que a forma que o Joe falou não foi tão legal no começo, mas eu acho que ele manda muito bem nisso de ter conversas difíceis, né? Apesar de eu não sou muito fã das pessoas que ele entrevista às vezes. Mas esse é um exemplo muito claro de... Ele deixou claro, não é você. Esse aspecto, eu não tô falando que você não luta bem. Eu tô falando que esse aspecto aqui seu é bom, mas pra ser o dono do cinturão, você tem que ser master, sabe? Exatamente. E eu acho que esse exemplo foi brilhante. Porquê? Porque demonstra a intenção. A intenção dele não era deitar-lhe à cara que ele era mau e que nunca ia ganhar porque o jiu-jitsu dele era mau. A intenção dele era dizer, eu observei isto em ti e como eu me importo, eu estou aqui a partilhar esta informação contigo porque eu acredito que tu melhorando isto tens um futuro brilhante pela frente a lutar, o UFC ou MMA, seja o que for. E então a intenção dele era positiva, era numa intenção de ajuda. E quando nós deixamos essas intenções claras, muitas vezes a partir do elogio, porque estamos a reconhecer e empatizar com a pessoa e com o seu esforço ou com as suas características positivas, a pessoa fica automaticamente aberta à crítica, porque toda a gente sabe que é muito mais fácil receber uma crítica de alguém que é mais próximo de nós e que nós sabemos que tem boas intenções, do que receber de um completo estranho que às vezes nós não fazemos ideia se ele só nos quer envergonhar ou se só quer trollar, etc, etc, não é? Eu vou pegar outro ponto aqui que não tá no livro, mas você mencionou várias vezes intenção e tá aqui voltando na minha cabeça também, novamente o livro que eu comentei, que é o Stop Asking Questions, que o autor até incentiva, às vezes, a você ser egoísta, mas que você fala a sua intenção, sabe? Exatamente. Ele comenta que depois de mais de 2.000 entrevistas no podcast dele, né, ele escreve o livro com essa experiência que ele teve, e ele escreve esse livro até falando porque ele perdeu algumas oportunidades importantes na vida de porque não saber como ter uma conversa boa com alguém importante ou perguntou coisa óbvia. Mas enfim, ele conta que às vezes ele prefere quando as pessoas são um pouco egoístas para falar eu quero isso de você, sabe? Porque ele fala, eu sei o que responder para essa pessoa. Então, essa intenção é importante para falar, não, eu não quero te criticar. Eu acho que essa parte do teu jogo aqui, ou da tua luta, pode melhorar. E ele conta muito isso que ele aprendeu, às vezes, quando for perguntar no podcast dele, ele fala a intenção, porque a pergunta que você faz, ou o que você está falando, pode ter várias interpretações, e a pessoa pode ir para um lugar totalmente distante. Então ele fala, ó, eu quero te entrevistar porque eu quero entender como tu chegou com a tua empresa, você abriu empresa e 3 meses depois teve mais de 1 milhão em faturamento, tá? Então é isso que eu quero chegar. Ele fala, dada a minha intenção, tudo que eu for conversar com essa pessoa tem mais sentido para ela, vai estar conectado, sabe? E ele até fala que às vezes ele tem que participar de outros podcasts, ele fica perdido em como responder, porque ele fala, ó, perguntar da minha vida eu posso ir para vários lados. É uma conversa aberta? Tudo bem. Se não é, tipo, aonde que você quer chegar com a sua pergunta, porque eu vou entender qual que é o caminho que eu vou te dar, sabe? E ele fala, ele desafia as pessoas a serem, às vezes, egoístas, entre aspas, gigantes, nessa de deixa claro sua intenção com algumas mensagens ou com perguntas, porque vai facilitar para os dois lados a conversa, né? Claro, mas lá está, entra novamente na genuinidade e no facto de não assumir, não deixar que a outra pessoa assuma aquilo que tu queres. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples que acabei de me lembrar ao tu dares esse exemplo. No nosso podcast que eu e o Rodrigo temos, existe uma coisa que o Rodrigo faz muito bem com os nossos convidados, que é ele coloca-se num patamar propositadamente inferior e que é verdadeiro porque nós temos uma técnica que é que sempre que fazemos um episódio colocamos o nosso Instagram live a filmar um papel a dizer que estamos live, que assim as pessoas vão ao YouTube ver, e sempre que conseguimos também pedimos ao convidado para fazer o mesmo, para colocar em direto no Instagram dele, e tipicamente os nossos convidados têm followers, tem uma quantidade de pessoas a seguidores muito maior que nós, não é? Nós estamos a começar. Então, eu já reparei que o Rodrigo sempre que faz, e eu acho que ele faz isto naturalmente, que ele é assim genuíno, mas ele usa este exemplo que é, olha, nós queremos ter mais gente a observar esta call, queremos muito partilhar esta história, esta conversa, mas sabes que nós somos pequenos, então nós também temos um reach um pouco limitado. Se tu nos quiseres ajudar com os teus maiores seguidores e quiseres colocar ali o teu telemóvel, também estás à vontade, mas senta à vontade também para dizer não. Ou seja, ele coloca-se propositadamente numa posição de vulnerabilidade, que não deixa de ser verdadeira, e é sincero naquilo que quer conseguir. Que top. E não tenta, porque há uma diferença muito grande entre fazer isso, ou então dizer à pessoa, e tal, olha, queres colocar ali o teu telemóvel em direto? Esse sou eu. Para as pessoas saberem, estás a perceber? Porque existe ali quase um aproveitamento que tu estás a tentar tirar da pessoa, mas quando tu és sincero que esse aproveitamento
é algo genuíno e que tu queres, realmente estás a aproveitar do facto dessa pessoa ter mais seguidores, mas estás a ser sincero relativamente a essas intenções. E então deixa de ser tão manipulativo e a pessoa sente-se muito mais à vontade em fazer-te esse favor. Cara, esse exemplo que você deu é sensacional. Parabéns pro Rodrigo, porque eu acho que eu não consigo, às vezes, nesse é o tipo de assunto que eu não consigo ser direto. Mas, novamente, nesse livro, no Stop Asking Questions, ele comenta sobre isso. E ele participa de outros podcasts, né, como convidado, principalmente porque lançou o livro. E ele tá no outro podcast grande que ele pergunta assim... O entrevistador, que também é famoso, pergunta a ele assim, o que você tem de problema quando você é entrevistado, né? E aí ele fala, eu lancei um livro, então eu tô fazendo tempo e deixando minha agenda livre pra ser chamado pra qualquer podcast, independente do tamanho, né? E ele falou, tô sendo entrevistado por algumas pessoas que só querem meu público, sabe? Tipo, e ele fala, é ok, é uma troca, eu quero falar do meu livro e eu vou levar todo o meu público. Só que me irrita quando a pessoa não é sincera. Ou quando a pessoa quer me entrevistar, ele diz que é sobre o livro e começava a me fazer perguntas sobre como entrevistar, não sobre o livro em geral, sabe? E ele fala, tá ok me perguntar, tipo, eu tô indo, eu quero falar do meu livro, e eu acho ok se você me falar da intenção, que é, eu quero, esse podcast aqui não tá andando, eu quero fazer com que ele cresça. Tudo bem, eu sei o que eu vou te responder. E é interessante que falando sobre o livro, ele comentou em um desses podcasts pequenos que ele participou, eu tava ouvindo vários, né, que o cara acaba falando pra ele no começo, olha... ele começa a falar assim, eu gosto quando as pessoas deixam intenções claras, né? Ele dá, uma das primeiras dicas que ele dá, aí o cara fala assim, então vou refazer todo o meu convite assim. Eu quero aprender sobre o teu livro e eu quero saber como que eu seja o melhor, como que eu posso ser o melhor entrevistador para que eu consiga ter pessoas mais importantes gradualmente. E aí ele até fala, não, perfeito, agora eu entendi pra onde a gente vai, sabe? E ele falou assim, parabéns porque você acabou de usar uma das dicas que eu dou no livro, que é a tua intenção tá clara e agora eu escolho se eu faço ou não. E a outra dica que ele dá no livro também, que você falou que o Rodrigo faz, que é essa de se não quiser, tudo bem, sabe? Ele até fala que, como entrevistador, meu papel é puxar as coisas e muitas vezes é melhor eu perguntar assim, eu vou fazer essa pergunta e vou dar a opção, você pode ficar à vontade para não responder. Ou eu queria que chegasse nessa, mas você fica à vontade se você não puder fazer. Sabe? Exatamente. Porque a pessoa também não se sente prisioneira ou armadilhada, não é? Não acuada, né? Exatamente, é isso mesmo. E aí a gente ficou ainda no elogio, né? Passando agora pro próximo que tu anotou aqui de como ser o líder, que é comece falando dos seus erros. Exatamente. Eu acho que isto, eu aqui quis propositadamente repetir, eu não vou carregar outra vez neste assunto porque ainda há bocado falámos nele, mas eu quis propositadamente repetir este por causa da secção onde está. Às vezes nós encaramos o líder como aquela figura divinal que não pode errar, não pode ser vulnerável, não pode admitir os seus erros, e é completamente contrário. O líder deve ser o primeiro realmente a admitir os seus erros, a colocar-se numa posição de vulnerabilidade. Óbvio que também não pode simplesmente usar isso como trunfo, não é? Tem que haver alturas em que realmente tem que assumir as responsabilidades, ir para a frente, assumir a liderança, puxar a carroça. Não pode só simplesmente admitir erros e dizer pronto, eu também erro, sou sempre humano e é sempre essa a desculpa dele. Mas isto deve ser algo muito importante. Principalmente quando nós estamos a liderar alguém, tipo, reconhecer esses erros e mostrar que nós também somos pessoas, que somos vulneráveis e que cometemos os nossos erros, deixa a pessoa, acima de tudo, mais confortável ao nosso lado. Mais confortável para nos dizer o que realmente pensa, mais confortável para, se calhar, arriscar e mesmo errando saber que as consequências não vão ser negativas, porque a sua intenção foi positiva, caso ela seja positiva, nem sempre é, mas assumindo que é. E então é algo, cria uma dinâmica social muito forte entre este papel do líder. Então eu quis propositadamente repeti-lo porque acho que é muito importante. Então vou adicionar mais um livro aqui que fala um pouco sobre isso. Você comentou agora sobre o não ser falso, não sei se falso é a melhor palavra, mas eu não lembro qual tu usou, mas não ser falso para falar dos seus erros, né? Tem um outro livro do Adam Grant, ele acabou de ser traduzido até, que agora é o nome Pense de Novo, O Poder de Saber o que Você Não Sabe. Adam Grant é o autor. E ele comenta, ele traz tipo pesquisas, estudos para tudo que ele fala no livro, e aí eu não lembro de qual agora, os números, mas ele fala que é pior quando você cara, peraí, faltou a palavra humble brag, mas faltou em português. Sim, também não estou a conseguir lembrar agora. Humble bragging. Quando você
se gaba de forma humilde. Você tenta ser humilde, mas você tá, na verdade, se gabando, sabe? Isso tem um efeito contrário, e ele mostra com pesquisas isso, tipo, que é muito pior, sabe? Então, quando você for falar dos seus erros, do teu passo, tem que ser uma coisa sincera, porque você querer se gabar, fingindo que é humilde, sabe? Tipo, Isso. Ou seja, a intenção pior. não pode ser, eu estou a falar dos meus erros, para tu começares a admirar-me, porque afinal não é um erro, foi uma coisa boa. Não, quanto mais humilhante e engraçado tu tornares essa humilhação desse erro, melhor até. Quanto mais claro que podemos estar a falar erros com consequências muito sérias, mas assumindo que é um erro em que, pronto, aprendeste, foi uma grande aprendizagem, quanto mais até, se calhar, humilhante e engraçado, por o quão humilhante e o quão... Genuíno. Isso, e quão mais genuíno tu fores naquilo que é admitires que erraste pesado e que foste mesmo... e que foi uma lição grande, melhor ainda, e tem que ser mesmo genuíno. Não tem que haver um pullback do género, eu fiz isto tudo, errei, mas depois dei a volta e fiquei por cima. Não necessariamente. Exato. Pode ter sido errei pesado e aprendi e nunca mais me vou esquecer de uma coisa destas. E pronto. A história acaba mesmo. Quer assim. ver um exemplo simples que acho que dá pra trazer, que é quando alguém pergunta quais são os seus maiores defeitos. Não, eu sou muito cuidadoso e isso é um defeito porque eu me preocupo demais, eu não consigo dormir, porque eu quero acabar meu trabalho até o fim. Tipo, sabe, esse tipo de resposta, assim. Você não tá falando de um erro, um defeito, você tá tentando mascarar algo, né? E, é pior. Eu não sei se... eu tenho muita sorte que, pra gente, né, tipo, em geral, não existe esse tipo de pergunta. Só quando eu tava lá nos primeiros empregos de estagiário, assim, mas nunca faz. Mas eu não sei se ainda é uma coisa comum do mercado em geral, sabe? De fazer esse tipo de perguntas. Qual é o maior defeito? E a pessoa responder, já não vejo há algum tempo, cuidadoso. mas já me aconteceu. Já não vejo há algum tempo essas perguntas. Mas já me aconteceu e tipicamente lá está. Às vezes as pessoas não fazem por mal. As pessoas às vezes até preparam esse tipo de perguntas antes e são propositadamente não genuínas. E só os prejudica depois. Porque pronto, depois não dá um... A pessoa acaba por não aprender nada com essa pergunta. Sim. Mas pronto. Mas vamos passar pro próximo princípio, que é o 7, que você escreveu aqui, mas antes de tu comentar, porque você que colocou, até queria falar sobre esse, que é o dê ao outro uma boa reputação. E até deixando um elogio aqui, eu acho que você é muito bom em fazer isso, eu já te falei até no trabalho, até a gente já teve uma conversa sobre isso, que é toda vez que tu ia apresentar um trabalho teu, tu trazia todo mundo que fez algum pedacinho ali, e às vezes a pessoa nem fez tanto assim, mas tu sempre fez questão de mencionar, tipo, essa pessoa que comentou, essa pessoa que falou e me deu insight, e então acho que esse é um dos que tu tem muita propriedade para falar, né, que é dê ao outro uma boa reputação. Então, por que tu anotou isso aí, Marco? Sim, olha, eu até posso começar por onde falaste. Eu sempre tive essa postura. Primeiro porque eu acredito mesmo nela e eu faço genuinamente, porque eu acredito que eu não acredito em trabalhar em conjunto e depois essa vitória ficar só para uma ou duas pessoas. Então eu acredito realmente em partilhar esses louros. E depois, numa perspectiva um pouco mais inteligente da tua parte, tu podes ter duas coisas ali. Imagina que estás a dar uma apresentação que tu queres surpreender a tua liderança. Tu podes surpreender uma pessoa, a tua liderança, e ficar com os louros todos e surpreendes-lo ou surpreende-la de forma enorme, ou podes surpreender 4 ou 5 pessoas, porque efetivamente dás-lhes também palco e ajudas o teu líder a perceber que tu próprio tens essas capacidades de liderança que são trazer as pessoas contigo. E não só empurrar-te a ti para a frente, mas trazer as pessoas e empurrar toda a gente um degrau para cima. Eu acho que isso é muito importante. E depois há outra componente, e não é por acaso que este é o meu princípio favorito deste livro, que é o dê ao outro uma boa reputação. Que é aquele componente que às vezes, e é muito difícil de me tornar isto manipulativo, mas eu vou dar a dica na mesma, mas lembrem-se sempre de ser genuínos e não manipulativos. Que é, quando nós estamos, por exemplo, a dar feedback a alguém, ou a tentar convencer a pessoa de uma certa coisa que é um bocadinho mais fora da caixa, nós podemos introduzir a questão com: eu sei que tu és uma pessoa super de mente aberta e por isso é que eu sei que tu vais gostar desta ideia. Mesmo que nós saibamos que isso não é necessariamente verdade. Porque a pessoa depois tem que viver essa reputação. E tu acabaste de lhe dar uma reputação positiva, ninguém vai dizer, não, eu sou super de mente fechada. Nunca ninguém disse isso na vida, não é? Nunca ninguém vai te devolver isso como resposta, a não ser que perceba que estás a tentar manipular. E isso é uma dica super valiosa, porque de repente a pessoa tem essa reputação à qual tem que se comportar de forma uniforme. E tu vais dizer algo que se calhar é mesmo realmente fora da caixa, ela vai se ver obrigada
a se comportar dessa maneira e a ponderar uma ideia que, se calhar, se tu não o dissesses, ela ia recusar logo à partida. Então isto é particularmente eficaz no mundo do trabalho, etc. Mas isto é só uma pequena amostra. Isto pode ser usado em relações bastante íntimas também. Isto pode ser usado em relações muito mais íntimas, com família, com amigos, etc. Não, eu posso trazer um de família. Força, até. A maior bronca que eu já levei na minha vida, né? Meus pais me batiam, eu não apanhei tanto assim, mas... Tu também já falou, né, que teus pais já. Aqui, acho que em Portugal, né, era até pior, tu falou que os professores também, eu não peguei essa... É verdade. Tu é mais novo que eu, os professores te batiam ainda. Mas acho que a pior bronca que eu levei na minha vida, eu nunca fiz tanta coisa errada assim, sabe? Tipo, então minha mãe não tinha tanto que reclamar comigo, assim, e até hoje ela fala isso. Mas uma vez eu chamei a vizinha de fofoqueira. Tipo, eu morava numa casa, aí eu saía pra jogar bola, aí a vizinha viu, ela falou, vou contar pra sua mãe. Aí eu falei, tipo, fofoqueira, algo assim, e ela ouviu. E aí eu entrei em pânico, eu falei, vou apanhar, sei lá, devia ter 7 anos, eu falei que vou apanhar, fiquei em pânico, né? Minha mãe chegar do trabalho, e aí eu tô olhando na janela, minha mãe passa pela vizinha, e eu vejo a vizinha falar alguma coisa, e minha mãe vem cabisbaixa pra casa, e aí eu entrei em desespero, né? Aí minha mãe abre a porta, olha, eu já tava preparado, eu fiquei na sala até, tipo, ela viu que ela tava chegando, eu falei, vou acabar logo com isso. E aí ela olhou e falou, filho, logo você? Tipo, Gabriel, sério, você falou isso? Tipo, pô... E ela abaixo estava muito triste mesmo, sabe? E minha mãe gritava, assim, quando eram essas coisas assim que a gente fazia. Mas ela olhou e ela falou genuinamente, Gabriel, logo você é sempre um exemplo, como que você falou isso? E aí, nossa, eu fiquei muito mal. Porque eu sei que ela foi genuína, não foi nenhum jogo, mas eu nunca esqueci disso na vida, assim, até hoje, eu tinha 7 anos, provavelmente, e a pior bronca que eu já levei na minha vida, que foi essa de... Colocou meu comportamento, o que é que ela esperava, e ela falou, logo você, então, é muito o que você tá falando da reputação, e até conecta, né, com outro livro que eu já li, que ele comenta sobre isso também, de tu perguntar a alguém, pô, se eu for precisar de tal coisa, assim, no futuro, tu me ajudaria, sabe? Porque eu tô pensando em fazer tal coisa. A chance da pessoa ajudar aumenta porque é de se manter congruente, né? Exatamente. O que ela falou. E isto pode ser usado mesmo em vários cenários. Eu acho que este é mesmo dos meus favoritos, porque principalmente, olha, eu vou dar outro exemplo no qual isto funciona muito bem em relações profissionais. No nosso caso, que somos Agile Coach e trabalhamos muito com lideranças tecnológica e com líderes a toda hora e managers, etc. Funciona muito bem. Eu lembro perfeitamente de uma relação que eu criei bastante forte e de amizade também, que evoluiu para uma amizade, em que nós fazíamos coisas em conjunto e cada um acrescentava a sua parte, mas sempre que alguém vinha perguntar para partilhar aquilo que eu tinha feito, supostamente, porque alguém veio falar, eu ouvi dizer, Marco, tu fizeste isto e isto, aquilo outro. Eu dizia, não, eu na verdade não fiz nada. Eu na verdade tu tens de falar é com aquela pessoa. E apontava para aquele indivíduo e dizia, olha, esta é a melhor pessoa para falar-te disto, e consecutivamente, e de forma... eu só depois, posteriormente, é que me pus a analisar o meu comportamento, porque ele não estava a ser propositadamente manipulativo, é que eu pensei, ok, eu com isto criei uma reputação da parte dele, aos olhos das outras pessoas, que ele depois sentia quase a necessidade de me devolver. E sempre que alguém ia fazer as mesmas perguntas, ele dizia, não, eu na verdade não fiz nada, tu tens é que falar com o Marco. Ou então, pelo menos, apreciava muito aquilo que tinha sido o meu papel naquilo que nós construímos em conjunto. E devolvia-te esse tipo de atitudes. As pessoas têm uma necessidade incrível, e isto está num livro que se chama Influence. O livro chama-se mesmo Influence, é assim que se chama, é um dos livros mais conhecidos sobre a arte. Não é o que tem tipo um imã? Provavelmente, há várias capas, não é um livro propriamente recente. Deixa-me ver se eu encontro aqui. Influence, chama-se só Influence mesmo, deixa-me ver se eu encontro o autor. A psicologia da persuasão? É esse mesmo. É isso que eu comentei agora, do Cialdini. De você falar com a pessoa. Pronto, é esse, perfeito. Estamos a falar do mesmo então, do Cialdini. Sim, eu li esse livro também há muito tempo atrás. Acho que os dois foram seguidos até, tipo, sei lá, tem mais de 10 anos, certeza. E uma das principais leis do comportamento é que nós temos esta lei da reciprocidade, em que se alguém faz alguma coisa por nós automaticamente temos uma necessidade de fazer o contrário. E isto associado a esta dica de dar uma boa reputação a alguém ao qual nós queremos que ela viva,
é uma dica super valiosa, uma dica de ouro mesmo. Não é das mais difíceis de aplicar, porque é um long term game, é mesmo long term, mas eu diria, das mais poderosas, sem dúvida. Sim, sim. E até como tu falou que tu usa isso e talvez sem intenção, mas eu posso te falar que eu nunca senti isso como manipulativo, assim, da tua parte, porque eu acho que é uma das características mais legais que você tem, quando a gente trabalhou junto, principalmente, que é sempre apontar as pessoas que te ajudou. E eu achava isso legal. Mesmo que tu tá falando que é com intenção, porque tu leu, pra mim não importa. Eu sempre achei isso muito bom da tua parte e sempre me chateou muito ao contrário. Sabe, aquela pessoa que mostra trabalho, que um grupo fez, essa pessoa fica com crédito, ou o chefe que fica assim. Já aconteceu comigo no passado, tipo, muito tempo atrás, quando eu trabalhei. E isso me chateava demais, assim, tipo, quando alguém levava o crédito pelos outros. E eu acho que o que tu faz de... E tu acaba até criando conexões, né? Tipo, não, alguém te pergunta coisa, não, tal pessoa fez. Tu acaba fomentando até uma rede ali de contato de pessoas com interesse em comum. Então, eu só vejo vantagem. Não sei se alguém consideraria isso como manipulação, mas se for, por mim, eu acho que aceito ser manipulado dessa forma, porque eu sempre achei legal, assim, tu conectar as pessoas ou me apresentar outras pessoas pra entender mais desse aspecto. Eu até acho mesmo que é mais ético da tua parte fazer isso, sim, porque não só cria essa relação que tu estás a dizer, mas também eu acho que às vezes as pessoas têm um bocadinho de dificuldade em fazê-lo porque têm quase esta necessidade de provar alguma coisa. E muito vem às vezes de ti, vem do teu interior, se calhar de alguma falta de autoestima ou de uma necessidade interior de tu provares alguma coisa. E eu nunca coloco isso como o meu principal objetivo em seja o que quer que eu faça. Eu dou muito mais valor à componente social e se eu conseguir criar uma relação mais forte, uma relação mais estável com colegas, dou muito mais valor a isso do que a qualquer tipo de benesse mais pessoal que eu possa adquirir daquele momento em específico. Sim. Eu acho que uma coisa que vale também deixar é que talvez algumas coisas que a gente fala aqui de esse negócio de você dar uma boa reputação a outra pessoa não funcionar, talvez você esteja num ambiente muito ruim, né? Tipo, de que você precisa, sei lá, passar por cima das pessoas, levar crédito, porque se num ambiente normal e saudável, você elevar as outras pessoas acaba te elevando também, talvez a longo prazo, né? Não no curto prazo, mas se você está num ambiente que esse tipo de coisa não funciona tanto, talvez é hora de tentar mudar, né, de ambiente. Claro que não é fácil, não estou colocando aqui que é só mudar de emprego. Claro. Ainda mais hoje em dia, né? Mas pensar no longo prazo de buscar um lugar onde você consiga ser uma pessoa legal, aprender mais sobre como se relacionar, né? Aplicar e isso ser vantagem para todo mundo em volta, não só para você. E aqui, Marcos, assim a gente acaba essa última parte, que é como ser um líder. E legal, que tu trouxe muita coisa de elevar as outras pessoas, né? De como ser o líder. Não só sobre postura pessoal, né? Muito mais sobre como tratar os outros. Agora, acabamos todos os princípios. Todos não, né? Todos que nós quisemos comentar, porque tem, exato, sei lá, tem 30, não dá pra passar por tudo. Mas... eu sei que é uma área que você gosta muito, né? E até estudou isso. Então, tem alguma dica que você acha que faltou aí no livro? Tem sim. Por acaso, eu acho que o livro é muito bom em geral e realmente ele foca-se em sempre dar palco ao outro, porque a tendência que nós assistimos normalmente é o contrário. As pessoas acharem que ao se colocarem em evidência ou darem mais nas vistas, realmente isso vai beneficiar aquilo que são as suas componentes sociais e de criação de relações, o que nem sempre é verdade. Então eu percebo o porquê do foco em dar sempre ênfase ao outro. E no entanto, eu acho que há aqui uma componente que só está indiretamente mencionada na questão quando ele diz exponha os seus erros e começa falando dos seus erros, etc., que é a reciprocidade e a vulnerabilidade. Ou seja, é manter esta relação equilibrada no que diz respeito a darmos de volta aquilo que a pessoa nos oferece. Porque se nós mostramos genuíno interesse e se a pessoa começa a partilhar connosco progressivamente coisas mais importantes, e isto acontece naturalmente com o avançar de relações, em que coisas cada vez mais importantes vão sendo partilhadas ao longo da tua relação com essa pessoa, nós também devemos dar de volta, nós também devemos nos colocar a nós mesmos numa situação de vulnerabilidade no qual alimentamos esta relação de reciprocidade entre nós. Eu acho que isto é uma componente que está um pouco em falta no livro e acho que é muito importante destacá-la sempre como complemento a tudo isto,
senão de outra forma essas relações vão ser sempre superficiais e vão-se acabar por desmoronar, porque tudo, mesmo que tu estejas a ser genuinamente eficaz naquilo que é a aplicação de todos estes conceitos, as tuas relações acabam por sempre ser bastante superficiais e nunca passares esse próximo nível onde qualquer uma destas dicas quase que se torna dispensável, porque a relação torna-se completamente natural e atinge outro nível de profundidade. Então acho que este princípio é muito importante, esta questão da vulnerabilidade e reciprocidade. Boa. Então vou acrescentar, porque uma vez tu já comentou isso comigo, e na época eu não tinha talvez entendido tanto, né? Mas na hora eu tinha falado contigo que às vezes eu tinha um pouco de frustração. Não frustração, mas eu tinha comentado que normalmente eu sei muito mais sobre as pessoas do que as pessoas sabem sobre mim. E eu até falei que normalmente eu pergunto como que a pessoa tá e tento ouvir, né? Tipo, para as pessoas que eu gosto, eu vou indo e tentando entender mais se a pessoa quer falar ou não. Não pergunta tão direta, mas tipo, tu quer falar mais sobre isso? E ao contrário, nem sempre acontece, porque quando a gente tem a conversa, quase sempre fica na pessoa, né? E poucas pessoas realmente perguntam de volta. E aí eu falei até contigo dessa dificuldade, às vezes até frustração. E aí tu comentou que, tu tem que ver, porque isso talvez torne a relação desbalanceada, né? Tipo, onde a pessoa apresenta várias vulnerabilidades e tu não fala a tua. E eu fiquei um pouco isso na cabeça, que eu fiquei, mas eu não consigo às vezes falar, tipo, dependendo da pessoa, né? E na época eu não tinha caído totalmente, não tinha entendido totalmente. Só que aí, novamente, né, como as coisas se conectam, esse que é o fiche de ler no livros, voltando para aquele Stop Asking Questions, chegou uma parte que ele fala exatamente só sobre isso. E ele contou uma história que que no podcast acaba que várias pessoas se abrem muito para ele e ele fala, eu gosto disso porque eu não quero que um autor de um livro vá falar do livro só, sabe? Porque eu acho que o livro qualquer um lê. Claro. Então minha ideia é se aprofundar ou no tópico ou ir além daquilo, no que faltou. E ele começa a contar que isso se tornou algo natural, que em várias conversas de amigos, as pessoas falavam porque ele não tem medo de perguntar, e ele aprendeu a perguntar de uma forma, que a gente comentou lá na frente sobre o Rodrigo, de deixar a opção de falar ou não. E ele sempre tenta ir mais fundo, dando sempre a opção de falar ou não. E ele falou que uma vez, numa festa que tava, né, no happy hour, a mulher começou a contar sobre, se eu não me engano, foi o suicídio de alguém da família. E aí ele perguntou, e ele falou que a mulher falou pra ele que, assim, o Andrew sempre faz o autor do livro, sempre faz a gente falar muito, né, e às vezes é muito desconfortável. Esse poder que você tem, às vezes, é muito desconfortável de lidar, sabe? E ele falou que ficou com isso na cabeça, ele falou, como assim? Tipo, as pessoas falam, elas querem falar, eu tô ouvindo, eu vejo que todo mundo quer desviar o assunto, às vezes, ou não prestou atenção, e eu tento falar, não, calma, essa pessoa tava tentando acabar, e eles não. E a pessoa ainda fica chateada comigo, sabe? E ele falou que começou a pensar que isso já aconteceu mais vezes na vida dele. E aí ele começou a entender que alguém comentou com ele que ele não compartilhava de volta, sabe? E aí foi quando ficou muito mais claro o que tu explicou naquela hora. E a dica que ele dá talvez tu começar falando. E, novamente, a intenção. Então, ele até fala, nesse dia, quando eu entendi, isso foi indo pra casa, eu liguei de volta pra ela, ou se foi em outra festa, sei lá, e falei, eu fiz essa pergunta porque eu tenho pessoas na minha família com problema também de depressão, e eu queria entender mais, porque eu não tenho ideia de como lidar, sabe? Então, eu tô perdido, sabe? Tipo, e aí ele falou que aí a relação se balanceou novamente, porque a mulher falou, agora entendi, porque você ficou perguntando tanto, né? Então, é uma coisa que eu ainda tô trabalhando, porque faz pouco tempo que eu tinha falado sobre isso, que a gente comentou, e eu li no livro agora, mas é uma coisa que eu tô na cabeça de, tipo... E já tenho feito até, de tentar manter um equilíbrio, não um equilíbrio assim porque uma relação é um jogo, alguma coisa assim, mas claro, só pra... Exatamente. Tipo, como eu pergunto demais, eu também não posso ficar só, tipo, deixando a pessoa muito vulnerável a mim, né? Tipo, é mais ou menos que eu comecei a entender, que é o que às vezes acontece. Tipo, às vezes a minha frustração, que foi que até eu comentei contigo, é porque as pessoas não perguntam, mas eu comecei a entender que eu também preciso ser proativo nisso, assim, principalmente com as pessoas que eu gosto mais, de mostrar pra elas que nem sempre tá tudo bem, só porque eu tô mais perguntando, né? É mais porque eu fico, às vezes, muito focado no que eu tô ouvindo e eu não compartilho de volta. Então, trazendo um exemplo até pra falar disso que tu comenta de vulnerabilidade e de relação balanceada. Sim, e eu comento principalmente sobre isto porque eu também aprendi
aprendi à bruta, não é? Eu tive que aprender à bruta este tipo de coisas. Porque eu também não sou a pessoa mais fácil de me expor e de contar as minhas histórias. E aos poucos eu fui reparando que sempre que eu me encontrava em situações onde eu estava mais confortável para o fazer, essas relações ficavam mais profundas. E apesar de eu estar a fazer sem querer, fui-me apercebendo dessas dinâmicas. E isto faz muita diferença, porque inevitavelmente é o conjunto de tu devolveres e a relação ficar equilibrada, a lei da reciprocidade e todos estes fatores em conjunto trabalham para a relação ficar mais natural e evoluir para próximos níveis. Até talvez assim, não sei se para alguém o equilibrada pode soar novamente mal, né? Uhum. E como tudo nesse livro é saber interpretar. Eu acho que o equilibrado é no sentido de eu dou pra pessoa ou eu confio o suficiente quanto essa pessoa confia, sabe? Se eu não confio falar, talvez não seja tão bom eu estar ouvindo. A não ser que seja alguém que precisa ouvir, quer falar, beleza, sabe? Esse tipo de relação. Mas eu gosto de ter... Acho que todo mundo, né, quer ter uma relação igual com as pessoas que você gosta. Quanto mais vai tendo mais intimidade, proximidade, eu acho que você quer, né, criar uma confiança mútua. Claro. Também, porque... Só pensar assim, tipo, tá tudo bem pra você se a pessoa te conta várias coisas, ou você conta várias coisas pra pessoa, e depois tu pergunta, a pessoa não fala nada, né? É desconfortável. Ou se tu conta todos os teus erros, as pessoas falam, não, eu nunca fiz isso. Exatamente. Tipo, eu decidi esse caminho aqui, sabe? E eu tenho um pequeno exemplo para dar, que é muito rápido, que eu principalmente, sim. Como venho da área da psicologia, tenho alguns colegas meus que, feliz ou infelizmente, me encaram como aquela pequena almofada com que eles podem ir contar os seus problemas ou tentar desconstruir alguns dos seus sentimentos. E eu tenho um pequeno exemplo de uma colega minha com a qual eu tinha essa dinâmica bastante forte, mas com a qual eu me dou bastante bem, no qual houve uma altura em particular bastante mais confusa da vida dela, em que ela estava a ter dificuldades em me contar algumas coisas. Porque ela sentia de alguma forma que, como eu não partilhava com tanta frequência, ela às vezes ficava na defensiva e ficava, porra, mas será que eu posso dizer bem isto? Ele se calhar vai me julgar, ou vai achar uma coisa diferente de mim, ou vai achar que eu sou uma pessoa que eu não sou, ou vai ter uma... Pronto, se calhar a partir de agora, se eu contar isto, vai se comportar de uma maneira diferente comigo. E a partir do momento em que eu disse, eu sei exatamente o que isso é, que era o que ela me estava a tentar dizer, e partilhei uma história minha, onde eu descrevi exatamente aquilo que ela me estava a tentar dizer, mas, claro, na minha circunstância, ela ficou, porra, é exatamente isso. E desbobinou tudo e abriu, e nós acrescentámos mais um patamar à nossa relação em que o nível de sinceridade subiu ainda mais. E não existe mais esse medo de julgamento, porque ela sabe que, efetivamente, eu também partilho destes sentimentos, ou partilho dessa mesma sensação, ou seja, o que for que ela está a tentar partilhar comigo. E eu fiz isso sem querer na altura, porque tratava-se de uma situação em particular que realmente não é totalmente fácil, não é uma coisa que partilhes com qualquer pessoa, não é? Tens de ter uma relação profunda com a pessoa com quem estás a partilhar. E ao partilhares, a pessoa realmente despe-se das suas defesas e diz, ok, agora que tu partilhaste isso comigo, eu sinto-me mais confortável, porque eu sei que não vou ser julgada, eu sei que tu vais entender muito melhor aquilo que eu estou a tentar dizer, e eu sei que somos dois humanos e estamos a falar no mesmo patamar, não é? Sim. Boa, não, faz todo sentido. Acho que faz todo sentido, sim. Tem mais uma que tu ia falar, não? Sim, eu já tenho vindo a repetir isto ao longo do episódio, mas nunca é demais lembrar, não adianta de nada aplicar qualquer uma destas técnicas se não mantermos a genuinidade no nosso comportamento, ok? Por isso tentem ser genuínos e apliquem uma coisa de cada vez. Não tentem fazer tudo ao mesmo tempo, ok? Vão de cima para baixo, comecem com como lidar com pessoas, comecem se calhar a criticar menos, ou a reclamar menos, ou a condenar menos, e só isso já dá muito trabalho. Às vezes se tivermos esse comportamento natural em nós, só evitar que isso aconteça já dá bastante trabalho. Eu dei esta pequena dica à minha mãe e a minha mãe ainda está a trabalhar nela, passado 40 anos, portanto imagina, há pessoas que têm muito esta dinâmica dentro delas, não é? Depois de nós dominarmos esses pequenos fundamentais, vamos ponto a ponto e podemos acrescentar aquilo que é outras pequenas dicas. Pode haver um ponto em que nós dominamos tão bem certas dicas que estão neste livro que as outras já vêm quase como acrescento. E nós já nem de forma consciente as aplicamos, mas é algo que já surge naturalmente. Legal, acho que a gente já cobriu bastante pontos aqui, né? Vários pontos diferentes. Acho que foi uma conversa bem legal. Acho que
falar desses assuntos, assim, pra mim é sempre bom, porque eu começo a refletir sobre coisas que eu fiz, falei, como que dá pra melhorar. E aconselho todo mundo a ler esse livro, sendo muito crítico. Tem coisa que vai se aplicar a você, tem coisa que não. Eu falei de coisa que não se aplica a mim, porque eu não me vejo, não é parte da minha personalidade. Já tem coisas que eu aprendi e eu quero trazer pra mim, porque faz parte da minha personalidade, mas eu só não sabia como, não sabia o nome, não sabia como exemplificar, né? E eu acho que ler e conversar sempre acaba, às vezes, dando nome pras coisas que às vezes tu pensa. E os nomes pras coisas ajudam a tu se entender melhor. Então, Marco, muito obrigado, mas antes tem que falar aí do Zuga TV, né? Tipo, faltou tu compartilhar lá no começo sobre o Zuga TV, que é o teu podcast, canal no YouTube, e tem um universo lá, né? Tem vários tipos de conteúdo, vídeo. Então, onde que o pessoal pode achar o Zuga TV, além do link que vai estar aqui na descrição? É isso. As nossas principais plataformas é o Instagram e o YouTube. Nós fazemos live todas as semanas, normalmente com alguém no nosso estúdio. E também, às vezes, complementamos com episódios remotos de vários temas, quando não conseguimos ter a pessoa no estúdio, porque vive longe ou não tem disponibilidade de se dirigir ao nosso estúdio, não é? Vocês podem nos encontrar no YouTube, Zuga TV, basta pesquisar na barra e vão aparecer os vários vídeos que nós fizemos. Podem pesquisar Zuga Podcast também, e eu sei que o link vai estar na descrição. E no Instagram estamos como Zuga Podcast, ok? Nós fazemos vários vídeos onde a principal intenção é aproximar a cultura portuguesa da cultura brasileira, isto debatendo com pessoas e falando sobre temas super interessantes. Isto, por exemplo, o nosso primeiro vídeo foi sobre o Bitcoin, porque isto já foi quase há um ano atrás e era o tema do momento, e eu tinha um colega meu que percebia bastante o assunto, então nós tentámos expor sobre o tema e aproximar aquilo que era um bocadinho da realidade portuguesa, um bocadinho da realidade brasileira. Falámos com muitas pessoas que imigram para Portugal, do Brasil, e que falam sobre a sua experiência, sobre os negócios que aqui criaram, sobre o trabalho que aqui fazem, como é que é criar aqui família. Um dos últimos vídeos que nós fizemos foi até dessas batalhas de linguagem, e convido a vocês a verem. E também fazemos segmentos sobre política, por isso é bastante diverso, e nós abordamos várias daquilo que são as dinâmicas sociais portuguesas e brasileiras de uma maneira engraçada, relaxada e sem julgamento, e sempre com mente aberta. Por isso, Gabriel, obrigado pelo convite e obrigado por me deixares fazer aqui o shout-out também. Que é isso, aí já fica pro próximo aí. Acho que a gente comentou outros livros aqui, então, se quiser escolher aí Arte da Persuasão, acho que seria bom para mim até ler novamente. Ou tu anotou aí o Stop Asking Questions, eu acho que você vai gostar muito do livro. Eu tô, sei lá, li 3/4 do livro, eu acho que eu já li. E se quiser a gente troca uma ideia sobre ele, porque é um que eu tô gostando muito. Tô fazendo muitas anotações, tô até demorando de ler por isso. Então acho que dá pra gente trocar uma ideia sobre ele. E se a gente trocar no episódio, acho que é melhor ainda, porque mais pessoas também podem ouvir, aprender e até para quem estiver ouvindo, pode sempre compartilhar com a gente o pensamento de vocês aqui no comentário, pode mandar uma mensagem para qualquer um de nós. Pode achar o Marcos lá no Zuga ou eu também no Tudo Pro Alto podcast, vão estar todos os links aqui. E pessoal, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e procurar por aí, porque tem mais episódios sobre livros aqui no podcast, então você vai poder encontrar muita coisa diferente, como sobre as linguagens do amor, sobre do 1.000 ao milhão, que é também sobre investimentos, e muitos ainda estão por vir. Então, Marcos, muito obrigado e pessoal, até a próxima. Um grande abraço, tchau. Malta, obrigado.